Olá, queridos alunos. Com grande alegria que nós estamos dando início aqui à nossa segunda videoaula, né? Sobre o tema ou a disciplina Fundamentos da Pregação Expositiva. Hoje, como anunciado na aula passada, nós falaremos no seguinte tema, né? Do texto ao púlpito. Ou seja, nós vamos falar de algumas questões também fundamentais para a pregação expositiva, em especial aquilo que diz respeito da trajetória do estudo à entrega do sermão. Bom, hoje então nós vamos falar basicamente de três ou quatro assuntos. Nós vamos falar sobre a mereologia, tá? Vamos falar sobre a exegese, sobre a contextualização, também sobre a aplicação. Ou seja, há passos que nós julgamos, né, serem essenciais para a pregação expositiva, ok? Na aula passada, como eu disse, né, nós falamos sobre os fundamentos da pregação expositiva, ou seja, sobre aspectos que são essenciais, sem as quais a pregação expositiva não pode acontecer. Vimos, dentre estes fundamentos, a natureza proclamatória, né, da pregação expositiva. Vimos também o seu caráter ou a sua natureza autoritativa, isso pelo fato de ela ser a palavra de Deus. Vimos a necessidade, né, da mensagem ser cristocêntrica, ou seja, uma vez que toda a escritura aponta para a pessoa e para a obra de Cristo, nós, como expositores bíblicos, precisamos encontrar o caminho, né, para esta cristocentricidade. Vimos também sobre a necessidade de encaixarmos a nossa história, né, a porção das Sagradas Escrituras que nós estamos expondo aos nossos ouvintes, como ela se encaixa dentro da grande história da salvação, ou seja, da metanarrativa histórica, ok? E por fim, nós vimos que para que ela seja expositiva, você precisa expor o texto, ou seja, pode ser versículo por versículo, ou pode ser com base num grande tema, ou seja, você encontrou qual é o foco da condição decaída do texto, ou qual é a grande ideia exegética, e vai explicar o texto dividindo-o debaixo desta grande ideia. Tá? Nós vamos ter uma aula sobre isso também. Bom, por que eu trago este resumo, né, do que nós vimos na aula passada? Por um motivo muito simples. Nós jamais conseguiremos pregar expositivamente se nós não fizermos antes um bom recorte. O que eu quero dizer com isso? Se nós não soubermos delimitar a perícope que nós vamos trabalhar. O que é perícope? Eu acho que vocês já tiveram aula sobre isso, né? É só para que a gente ah, faça aqui te relembre o que significa isso, né? Perícope nada mais é do que a ação de recortar, cortar em volta. Ou seja, trata a perícia que nós devemos desenvolver, né, como pregadores expositivos, de tirar uma pequena porção, né, das Sagradas Escrituras, de um contexto ou de um texto maior, ou de um contexto maior, sem que, ao fazer isso, percamos o sentido pleno deste pequeno trecho que nós recortamos, tá? Isso vai ficar mais claro na medida que nós formos desenvolvendo esta aula. Mas, aguardem isso. Jamais conseguiremos pregar um texto de forma expositiva se antes nós não delimitarmos o seu início e o seu fim. E para que isso aconteça, eu e você nós precisaremos também ter um conhecimento daquilo que nós vamos chamar de mereologia. O que seria a mereologia? É a disciplina da lógica que estuda a relação do todo com a parte, ou da parte com o todo. Ou seja, pensem comigo, nós estamos diante de uma grande narrativa.
que é dividida em diversos livros, e, por sua vez, é dividido em diversos capítulos. Quando eu vou pregar expositivamente, primeiro, eu preciso saber onde a minha porção, né, a escolhida, começa e onde ela termina. E não só isso, eu preciso saber, eu preciso conseguir identificar qual é a relação desta pequena porção que eu extraí com o todo. Por quê? Porque se eu não tiver esta concepção, essa percepção, melhor dizendo, com toda a certeza eu pregarei o ensino do texto errado. E logo, não será uma pregação expositiva. Quer ver um exemplo disso? Vamos pegar um exemplo prático, que vai ficar mais fácil a compreensão do que eu estou propondo. Eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Lucas, no capítulo 15. Abra a sua Bíblia. Eu gostaria que você pausasse agora o vídeo e abrisse aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Ok? Feito isso, eu gostaria que você, ao ler o capítulo todo, me dissesse onde é que começa e onde é que termina o texto. Em outras palavras, eu estou pedindo que você escolha, dentro deste texto, qual a porção que você pregaria, tá? Feito isso, eu gostaria que você me apresentasse qual é o ensino desta porção que você extraiu, ok? Faça isso com calma. Pause aí o vídeo, sem pressa alguma. Identifique onde é que começa e onde é que termina. E então, apresente-me qual é o grande ensino desse texto. Digo isso por quê? Porque vocês verão a importância de nós fazermos um recorte correto, e não só isso, que nós desenvolvamos esta percepção de como as partes se relacionam com o todo. Porque se nós não fizermos isso, com toda certeza, nós pregaremos errado. Ensinaremos a igreja do Senhor, o povo de Deus, de forma equivocada. Não só isso, falaremos da parte de Deus, coisa que ele nunca ou jamais disse ao seu povo. Feito isso, compare agora a sua resposta com a que eu vou propor a você. Primeiro, se você não dividiu, ou melhor, se você não identificou que o texto, Lucas 15, começa necessariamente no versículo 1, só termina no versículo 32, você fez o recorte errado. Digo isso porque geralmente as pessoas pregam este texto ou esta porção das Sagradas Escrituras de forma equivocada. Quer ver um exemplo? Quem nunca ouviu uma pregação apenas sobre a passagem ou a parábola do filho pródigo? Quando você assim o faz, ou quando você ouviu essa mensagem, eu tenho certeza que a mensagem focou essencialmente num apelo àqueles que estão distantes a voltarem. Mas essa não é a mensagem do texto. Se alguém pregou desta forma, não foi uma pregação expositiva. Por quê? Porque o ensino do texto fala de um pai amoroso que está em busca de seus 2 filhos perdidos. Essa é a grande ideia, a ideia exegética, sobre a qual depois você pode desenvolver aí os seus tópicos, né? Para explicar expositivamente qual é a mensagem desse texto. Quer ver? Vamos fazer essa análise junto. Se nós lermos o versículo 1, o texto diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores, come com eles. Perceba que nós estamos diante de um cenário em que os fariseus e os escribas
estão questionando Jesus, murmurando contra ele, pelo fato de ele comer e beber, se relacionar com pecadores. Versículo 3 diz assim: Então lhes propôs esta parábola. Vocês conseguem perceber esta parábola, como eu vou apresentar a vocês? As próximas estão intimamente ligadas a esta murmuração dos fariseus. O que eu quero dizer com isso? Que nenhuma das três parábolas terá sentido se elas não estiverem relacionadas com os versículos primeiros aqui, com o versículo 1 e o versículo 2. Ou seja, todas as três parábolas, elas têm íntima relação com este início, com esta murmuração, com esta indagação dos fariseus e dos escribas a Jesus. Se você não entender como que as pequenas partes se relacionam com o todo, você não recortar o texto da forma correta, você pregará tudo, menos a palavra de Deus de forma expositiva. Olha como é íntima essa relação, né? Eles questionam a Jesus o porquê ele come e bebe com pecadores, então Jesus propõe uma parábola a fim de explicar o porquê disto. Então ele diz: qual dentre vós, para quem ele está dizendo isso? Para os fariseus. Perceba que não dá para você desvincular. É o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. De quem será que ele está falando? Vá guardando essas minhas perguntas. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Tente relacionar esta explicação de Jesus Cristo à indagação dos fariseus, ou seja, o porquê que ele come com pecadores e publicanos. Conseguem fazer essa relação? Ele está explicando porque ele veio atrás do perdido, daquele que não estava dentro ou no meio das suas ovelhas, ou dentre as suas ovelhas. E aí ele diz, né? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, quem? Os pecadores, os publicanos, do que por 99 justos, ou que se acham justos, né? E acham que não precisam de arrependimento. Quem são estes 99? Os fariseus, os escribas. Perceba que ele está usando uma primeira parábola para explicar esta indagação, ou seja, estou aqui porque eu vim atrás do perdido, e pelo fato de eu achá-lo, eu estou alegre. E digo mais, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por vocês que acreditam que são justos e não precisam de arrependimento. Mas a parábola não para por aqui, ou melhor, a explicação de Jesus não para por aqui. Olha o que ele diz. Ou, perceba que existe aqui uma conexão direta entre a primeira parábola e a segunda parábola. E não só isso. Se existe uma conexão, esta segunda parábola também está explicando os dois primeiros versículos, ou seja, a indagação dos fariseus e dos escribas do porquê Jesus Cristo come com pecadores. Se no primeiro momento ele explica o motivo e deixa em aberto, né, o que está no versículo 7, ou seja, já uma exortação de que eles deveriam se arrepender, agora Jesus Cristo começa a ser mais claro na sua explicação. Olha o que ele diz. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Percebam aqui a diferença entre essas duas parábolas. A ovelha estava fora do aprisco. Se perdeu, fora. A dracma se perdeu dentro da casa. Sabe o que Jesus Cristo estava dizendo aos fariseus e aos escribas? Que eles também eram
pessoas ou alvos da graça de Deus. Em que sentido? Que Jesus também veio para encontrar aqueles que julgavam-se justos, que acreditavam que não precisavam de arrependimento, mas que estavam perdidos. Perceba que aqui a referência é que havia uma dracma, dentre outras, que estava perdido não fora do aprisco, mas dentro da casa. Ah, mas você, pastor ou professor, não tô vendo isso aí não, tá meio forçado. Ok, vamos deixar o texto continuar falando. Ele diz, continuou. Olha que interessante. Ele sai de uma parábola em que usa ou faz alusão, né, a uma ovelha, de uma segunda que faz alusão a uma dracma, e a terceira ele conclui com 2 filhos. Olha que coisa linda. Ele diz, certo homem, quem será esse homem? Pai amoroso, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, aqui tem aquela ideia mesmo, né? Eu não estou preocupado com o pai, eu quero só a minha herança, eu quero me divertir. É a ideia, não do filho, mas de um pai que lá na frente vai receber este filho que desejou a herança, mesmo antes de o pai ter morrido. Ou seja, a ênfase é o tamanho do amor deste pai. Olha o que ele diz, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Perceba que a ideia é do arrependimento. Lembra da primeira parábola? Que no céu haverá mais festa por aquele que se arrepende do que por aqueles que acham que não precisam de arrependimento. Este filho mais novo faz menção aos pecadores e publicanos. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou, beijou. Olha que coisa interessante. O pai sequer tinha conhecimento do arrependimento do filho. Porque aqui o filho está falando consigo mesmo, dizendo, vou dizer isso ao meu pai. Quando nós chegamos nesse ponto, o pai não está nem preocupado. Simplesmente corre em direção ao filho e, lá no início, é descrito como alguém que não tem amor algum pelo seu pai, mas que simplesmente deseja viver, desfrutar da sua herança. Consegue perceber aqui a ênfase no amor incondicional de um pai? E o filho disse, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Conseguem ver a relação desta terceira parábola com a primeira? A ideia de que ele estava alegre porque ele havia encontrado alguém que estava perdido, mas este alguém não é só mais alguém, mas é um filho. Bem. E um detalhe interessante. Perceba que o pai não está nem preocupado aqui com as explicações, simplesmente ele está alegre, feliz, exultante pela volta ou retorno deste seu filho. Ou melhor, de um filho que estava morto
e passou a viver. Agora preste atenção na virada aqui do texto. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Quem era o filho mais velho? Se você parar para pensar, a ideia de chamar, né, de apresentar aqui um filho mais velho, o filho mais velho é aquele que vem primeiro. Não sei qual é a teologia que você segue, né? Mas se você for alguém que segue a teologia aliancista, nós não entendemos que existe uma separação entre Israel e igreja. Nós entendemos que existe uma continuidade. Nesse sentido, o filho mais velho era o Israel étnico. Quem é o filho mais novo? Os gentios, os publicanos, os pecadores. Existe uma íntima relação aqui. Então, o que ele está dizendo? Que o filho mais velho, aqueles fariseus, saduceus que, temporalmente falando, foram chamados primeiro por Deus. Quando voltava do campo, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, ou seja, ficou enciumado. Não era mais ou menos o mesmo sentimento que os fariseus lá no versículo 1 e versículo 2 apresentaram a Jesus? Mas olha o que o texto diz: saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Era o que Jesus estava tentando fazer. Jesus, de forma muito profunda, estava propondo essas parábolas para trazer o filho mais velho junto a este momento tão alegre de um pai amoroso que está tentando reunir os seus dois filhos, o mais velho e o mais novo. Mas ele respondeu ao seu pai: tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho desperdiçou os teus bens, como ele dizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Conseguem perceber aqui o desprezo? E não só isso. Por que eu digo que existe uma íntima relação desta parábola com as outras? Perceba que para este filho mais velho, o serviço ao pai, a relação com o pai, o relacionamento doméstico, já não era algo mais prazeroso, o prazer estava fora. A diferença dele para com o filho mais novo é que o filho mais novo teve coragem de sair fisicamente. Já este não. Mas o seu coração já tinha partido faz tempo. Perceba que o trabalho ao pai já era algo pesaroso. Sempre te servia anos sem transgredir. Não era mais algo alegre, voluntário, mas um fardo. Olhe a relação com a postura dos fariseus no que diz respeito ao seu próprio chamamento. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu, entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vocês entendem o que Jesus está falando? Vocês não precisam ficar com ciúmes, porque o que eu tenho é de vocês. A herança é de vocês. O que eu estou pedindo é que vocês se alegrem, porque aqueles que estavam perdidos estão sendo encontrados. Vocês conseguem perceber a necessidade de um bom recorte do texto? Nós jamais chegaríamos à conclusão de que o ensino desse texto refere-se ao pai, a Deus, a figura do filho, a um pai amoroso que na pessoa do filho encarna-se e ao se encarnar vem buscar os perdidos que estão fora do aprisco e os perdidos que estão dentro do aprisco. Nós não fizermos um bom recorte texto, ou seja, entendermos, identificarmos onde é que começa e onde é que termina o texto, nós ensinaremos errado. Para que a gente faça isso, nós vamos ter que aprender a identificar como a pequena parte relaciona com. Nesse caso aqui em específico,
como é que as parábolas apresentadas por Jesus, elas se relacionam com todo o seu ensinamento. Assim nós pregaremos tudo, como eu já disse, menos a palavra de Deus. Mas existe também um segundo tópico, que é a exegese, né? Obviamente não dará para que nós trabalhemos aqui passo a passo de forma exaustiva, porque era uma aula sobre exegese, se não terão. Mas eu trouxe aqui numa forma muito simples alguns passos que podem te ajudar, para aqueles que ainda não viram, né? O que é exegese? Nada mais é do que extrair, não colocar sobre o texto, extrair do texto o seu significado, a sua mensagem, o ensino de Jesus, ok? E aí eu coloquei aqui 7 passos que podem te ajudar nessa extração da mensagem, tá? Primeira delas, você precisa fazer uma análise léxica ou gramatical. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, olhar as palavras, buscar o sentido de cada uma delas. Lembrem-se que as palavras têm vida, ou seja, no passar do tempo, talvez uma palavra do primeiro século não tenha mais o mesmo significado do século XXI. Nesse sentido, você precisa fazer um estudo dessas palavras no seu contexto primário, no seu contexto original. Qual é o significado dessa palavra. Mas não basta que você faça isso. Por quê? Porque existem palavras polissêmicas, ou seja, que existem diversos significados, né, dadas a ela. Então você vai ter que olhá-las dentro de um contexto ou do seu próprio contexto. Ou seja, eu posso dizer, ah, a minha manga caiu. Posso estar referindo-se a manga no sentido de manga de camisa ou manga de fruta. Como é que eu vou saber em que sentido eu estou usando? Dentro de um contexto maior, ok? Mas quando eu falo de análise léxica ou gramatical, eu não falo somente. Falo sobre as classes gramaticais. Você vai ter que identificar no texto de que classe ela pertence, se ela é um substantivo, um verbo, um adjetivo, pronome, artigo, enfim. Por quê? Porque são nesses detalhes que você identifica o sentido da oração. Muitas vezes, discussões exegéticas, apologéticas, findam-se aqui. Uma classe gramatical, um verbo, tempo do verbo, um aspecto do verbo e assim por diante. Bom, mas não basta, isso é só o primeiro passo. Nós temos que fazer ainda uma análise sintática, ou seja, nós precisamos identificar se nesta perícope, né, neste texto que nós estamos expondo, na proposição, na explicação, como que o autor desenvolve, se por meio de oração coordenada ou se por meio de oração subordinada. O que eu quero dizer com isso? Algumas orações elas vão possuir sentido completo em si mesma, naquela oração. Outras não. Outras vão precisar de outras orações para que tenham o sentido real completo. Se você não identificar isso, você pode dizer que o autor está dizendo uma coisa enquanto ele não está. Porque, na verdade, a sua conclusão, ou seu raciocínio, ou a sua ideia está ligada à oração que vem posteriormente, em que só há um sentido na correlação de todas elas. Ok? Mas esse é ainda só o segundo passo. Dá trabalho fazer exegese, né? Nós precisamos fazer uma análise contextual. O que seria isso? Basicamente, analisar o que vem antes e o que vem depois. Isso pode ser ou pode estar se referindo aos versículos que antecedem aos versículos que sucedem, aos capítulos que antecedem aos capítulos que sucedem e até mesmo porções maiores. Por quê? Como eu disse, se palavras só têm um significado dentro de um contexto maior, às vezes ideias também só vão ser plenamente esclarecidas dentro de um contexto ainda maior. Bom, mas aí nós precisamos fazer uma quarta análise, que é a análise histórica. O que seria isso? Basicamente, voltar a sua atenção, a sua pesquisa
ao período da escrita. Por exemplo, perguntar quem escreveu, a quem escreveu, por que escreveu, o que queria com a escrita. É um dos trabalhos mais exaustivos, mas também mais prazerosos, porque você descobre coisas que você jamais saberia se não fosse por meio deste tipo de análise. Então, por exemplo, qual era o contexto político, social, econômico, religioso, o porquê dessa perseguição? Tudo isso vai dar sentido ao que o autor está escrevendo. Do contrário, você nunca chegará ao sentido proposto pelo autor. Porque imagine, se ele está escrevendo para que alguém persevere, você tem um motivo daquilo. E é nessa análise histórica que você vai encontrar os motivos pelos quais o autor escreveu aquilo. Bom, mas isso é só o quarto passo. Nós temos o quinto passo, ou a quinta análise. Nós vamos chamar de análise literária. O que seria isso? Você vai ter que identificar se a sua porção, né, a sua perícope, ela faz parte de uma narrativa, de uma poesia, de uma profecia, de uma epístola, de uma sabedoria e assim por diante. Por que isso é importante? Porque cada um desses gêneros terá uma proposta em si. Por exemplo, você não pode pregar uma poesia sendo uma promessa. Se você assim faz ou está fazendo, está fazendo errado. Imagine, você pega lá uma poesia e apresenta aos seus ouvintes como sendo uma promessa de Deus. Bom, nós não temos autorização para. Então, eu já disse isso na primeira aula, né? Deixei algumas dicas de leitura. Vocês vão ter que estudar gêneros literários para que vocês não cometam erros que podem colocar a perder a sua exposição. Bom, e aí nós temos uma análise muito importante. Nós vamos chamar de análise segundo a analogia das escrituras. O que seria isso? De uma forma muito simples. Existem textos que são aparentemente escuros, incompreensíveis a nós. Como é que eu faço quando eu decidi pregar um texto como esse? Eu vou inferir, eu vou colocar sobre ele as minhas crenças? Existe um pressuposto, todos nós conhecemos, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. O que isso significa? Você vai em textos claros sobre o mesmo tema, vai esclarecer este texto que está aparentemente obscuro. Entende? Então, por exemplo, se você está pregando sobre um texto, foi João que escreveu. Está muito estranho ainda, você não entendeu o significado do texto, o que você vai fazer? Preferencialmente, buscar outros textos desta mesma temática, cujo autor é João, porque ninguém é melhor para explicar o seu próprio pensamento do que o próprio autor. Agora, se isso não for possível, você comece a pesquisar outros autores que falem do mesmo tema, sem medo. Por quê? Porque a Bíblia jamais irá se contradizer. Afinal de contas, ela é a palavra de Deus, inerrante, ativa, falível, suficiente, para e assim por diante. Bom, e por fim, meus irmãos, você vai precisar fazer uma análise teológica. O que seria isso? Você vai já começar a tentar extrair, identificar qual é o ensino teológico, qual é a doutrina que está implícita, que está explícita no texto que você está expondo à sua igreja, aos seus ouvintes. Porque se você não fizer assim, você não entendeu o significado. Você só vai conseguir dizer que entendeu à medida em que você puder falar. Esse texto trata tal coisa, de tal doutrina. Se você não conseguir fazer isso, você não entendeu o significado do texto. Não entendendo, não conseguirá pregar exposição. Vou deixar aqui dois livrinhos que eu julgo serem muito bons, né, para que vocês se apropriem do que eu estou dizendo. O primeiro deles é esse aqui, ó, o Elund, né, Hermenêutica. Esse livrinho ele vai trabalhar 5 modos, né, ele vai trabalhar 5 tópicos de como você deve analisar a palavra dentro de um contexto, ele vai ampliando essa análise. É um livrinho muito bom, excelente, introdutório, mas excelente. O segundo, esse aqui, ó, do Graham Osborne, né? Espiral Hermenêutica. Trabalhar de forma detalhada cada uma dessas análises. Tá?
Talvez ele mude aqui as nomenclaturas, mas você vai ver que a ideia é ok? Pois bem, precisamos agora falar de contextualização. Então, já lá escolhemos uma porção das Sagradas Escrituras, já recortamos da forma correta, ou seja, nós já identificamos onde começa, onde termina, já fizemos todas as análises e já extraímos qual é o ensino do texto. Precisa agora contextualizar isso aqui, né? O que seria isso? Só tomar uma aguinha aqui. Desculpe porque ficou um pouquinho ruim a imagem, ficou pequena, né? Mas a contextualização nada mais é do que passarmos, né, o ensino do texto, outrora dito aos primeiros ouvintes, né, aos destinatários, seja da carta, do livro e assim por diante, aos ouvintes atuais. Aqui vai ficar mais claro. Basicamente é fazer esta transposição que significou lá no primeiro século, se você estiver pregando ali no Novo Testamento, né, para o que significa nos dias de hoje. A contextualização, eu julgo que seja uma das principais causas de pregações que fogem ao real sentido do texto, ao ensino prescrito ali. Por quê? Porque as pessoas, quando vão contextualizar o texto ou o ensino, eles não levam em consideração esta imagem. Deixa eu tentar explicar. A gente diz que os ensinos, eles estão nas profundezas. Ou seja, o que está escrito ali, né, os signos, os símbolos linguísticos, é o texto. Nós vamos chamar de estrutura de superfície. Mas que eu só vou identificar o real ensino à medida em que eu fizer, por exemplo, aqueles 7 passos ou 7 análises. São aquelas 7 análises, né, exegéticas que vão me levar à profundidade, à estrutura profunda do texto. Por que as pessoas erram? As pessoas não fazem aqui. Extraem o ensino do texto da superfície do texto e transpõem este ensinamento da superfície. E ao fazer assim, com toda certeza, vão transpor ensinamentos errados. Por quê? Porque não extraíram o real, profundo significado do texto. Geralmente, quando fazem assim, exemplificam o texto ou na figura, ou no personagem, ou numa lição meramente moralista, triunfalista, ok? A ideia é mais ou menos assim, para que a gente faça uma contextualização correta. Começa por uma boa exegese. Por quê? Porque a boa exegese é quem vai nos tirar da superfície do texto. Ou seja, é a boa exegese que vai nos levar à profundidade. Ou seja, aquilo que nós estamos chamando de estrutura profunda, ok? E é a boa exegese que vai fazer com que eu e você, nós extraiamos do texto ou a teologia bíblica, o ensino do texto. Perceba que o ensino do texto não está na estrutura. O ensino do texto está lá na profundidade, que eu só consigo alcançar depois de uma boa exegese. Então perceba que para que eu primeiro consiga transpor o ensino do texto aos seus primeiros ouvintes para os ouvintes contemporâneos, tem que fazer uma boa exegese, extrair o ensino bíblico do texto, ou a teologia bíblica, né? Para então eu trazer este ensino aos nossos ouvintes. Como? Contrapondo, trazendo num ponto de contato a uma situação ou uma situação, circunstância paralela. Perceba que a aplicação do texto sempre, sem exceção, será feita por meio da estrutura profunda, nunca da estrutura de superfície. Ou seja, sempre será depois e a partir da extração da teologia bíblica daquela porção. Tá? Então, ao fazer isso,
Ou seja, extrair qual é o ensino do texto. Busco uma situação paralela com os meus ouvintes. Então, por exemplo, vamos supor que a perseguição, lá em algum trecho que eu esteja pregando, seja uma perseguição política. Poxa, já sei. Posso contextualizar. Nós também estamos sofrendo aqui, por exemplo, uma perseguição política. Ok. Mas a contextualização, ou melhor, o ensino, não está na perseguição, mas naquilo que o autor bíblico vai propor como um caminho necessário a ser tomado mediante esta perseguição. Ou seja, depois que eu extrair isso a partir da teologia bíblica, é que eu vou contextualizar os meus ouvintes. Ou seja, eu vou pegar aquilo que significou, ou seja, o ensino do autor, né? O que o autor quis ensinar àquele povo que sofria perseguição, eu vou conseguir agora transpor para os ouvintes atuais o que o autor continua nos ensinando. Ok? Se nós não fizermos isso, nós fizermos da estrutura de superfície, nós vamos errar o ensino. Você vai ter que fazer uma exegese, extrair o significado do texto, encontrar uma situação paralela que é a contextualização e então, de uma forma geral ainda, porque nós vamos aplicar o texto, a gente vai falar, ó, o que significou aqui também significa aqui. Ok? Mas aí nós temos a aplicação. O que seria a aplicação? Perceba que eu tenho uma foto aqui que vai ilustrar bem, né, o conceito. A aplicação nada mais é do que colocar sobre os nossos ouvintes aquilo que foi extraído de ensino do texto. Mas não é só colocar, é colocar sobre eles ao ponto de transformá-los. Eu passo tinta preta numa parede branca, transforma essa parede branca em parede preta. Isto é aplicação. Trouxe aqui uma citação de um livro que eu escrevi atrás, né? A fim de contextualizar isso a vocês, ou melhor, de definir melhor o que seria a aplicação. Diz assim, né? Eu citando aqui o Weber de Carlos Campos Júnior, que é meu professor. A etimologia da palavra latina applicatio tem o sentido de colocar uma substância a outra de tal forma a modificá-la. Quando você aplica tinta a uma parede, você a modifica. Quando você estuda matemática aplicada, você quer mostrar como a matemática faz a diferença em questões cotidianas. Portanto, é sempre colocar duas coisas em contato, de tal forma uma afeta a outra. Ou seja, quem são essas duas coisas? O ensino do texto que você extraiu a partir de uma boa exegese em contato com os ouvintes. Mas, para ser uma aplicação, você tem que intencionalmente desejar ou fazer essa transposição, intencionando a transformação dos seus ouvintes. Por que eu digo isso? Algumas pessoas acham que nossos ouvintes são apenas depósitos de novas ideias. Então você só ensina o que o texto diz, mas não os desafia a fazer bom uso daquilo que o texto ensinou. Não lhes dá boas motivações para que eles assim o façam, ou não ensinam como eles devem fazer. Tanto que eu trago mais uma citação aqui, ó. Deixa eu beber mais uma bem quente, né? Algumas pessoas têm a impressão de que a aplicação está ligada apenas ao que temos que fazer diante de Deus. Porém, a aplicação é mais do que isso. Ela não se resume a detectar e fazer. Ou seja, e daí? Mas como fazer? E agora? Dizer aos ouvintes que Jesus nos conclama a pegar a cruz e segui-lo dia a dia, sem explicar como fazê-lo, praticamente não aplica. Calvino dizia que acho que era ele, não me lembro agora se eu estou citando errado, mas algum dos autores clássicos dizem o seguinte:
Não há pregação expositiva sem aplicação. Perceba que nós precisamos, mais do que trazer boas ideias, ensinar os nossos ouvintes a fazê-lo como fazê-lo. Dizer o que fazer sem apontar como pode ser desesperador. Como se alguém estivesse afogando e você gritasse: nade, nade. O grito é verdadeiro, mas é inútil. O ouvinte, às vezes, até sabe o que tem que fazer. Porém, poucas vezes ele ouviu alguém lhe mostrar como fazer. E aqui que entra a aplicação. Mas deixa eu te mostrar, ou deixa eu lhe dizer, o que nós devemos fazer com o que nós estamos aprendendo. Isso, isso e isso. E você pode fazer isso desta forma, desta forma, desta forma. Entenderam o que é aplicação? Então perceba que a aplicação nada mais é do que você tirar aquele significado que você conseguiu extrair depois de uma exaustiva exegese, né? Transpor isso aos seus ouvintes ao ponto de ensiná-los a fazer como fazer, ok? Então eu digo, né? A aplicação focaliza a verdade da palavra de Deus sobre situações específicas relacionadas à vida. Isso ajuda as pessoas a compreender o que devem fazer ou como usar o que aprenderam. Quero dizer com isso aqui. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer o seguinte, né? Depois de uma exposição belíssima, você entendeu tudo o que o texto diz, mas sequer compreendeu o que fazer com aquilo. Então o pregador diz: vamos orar agora para que o Senhor aplique isso ao seu coração. Está errado. Quem tem que aplicar é você no sentido de transpor o significado às condições mais específicas que o texto permitir. Não que você vai inventar. Se o texto permitir uma situação, se o texto estiver falando de casamento, você vai aplicar sobre o casamento. Se o texto estiver falando sobre mentira, você vai aplicar especificamente sobre esse tipo de pecado. Obviamente, nós oramos para que o Espírito aplique, mas aplique a mensagem que nós trouxemos, que inclui a própria aplicação. Ah, mas esse é o papel do Espírito Santo. Irmãos, se nós gastamos energia, suor, dedicação ao estudo bíblico, isso mediante a iluminação do Espírito Santo, que nos impede também gastar força, energia, estudo, dedicação a transpor, a aplicar o texto à vida dos nossos ouvintes, também através da iluminação do Espírito Santo. Não é à toa que, digo assim, né? Quando aplicamos a palavra de Deus, estamos atingindo não só a sua mente, mas também sua emoção e sua vontade. A aplicação informa a mente sobre maneiras contemporâneas de entender um texto bíblico. A aplicação também afeta as emoções, levando-nos a chorar por nossos pecados ou ter compaixão do abatido. Por último, ela conduz nossa vontade a tomar decisões para longe do pecado em direção ao Senhor. A aplicação atinge todo ser humano, mente, emoção, vontade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a gente acha que o nosso ouvinte é apenas um ser pensante. Então, acreditamos que aplicar é transpor uma nova ideia à mente do. Você tem que desafiar o coração desse homem, dessa mulher que te ouve. Questioná-lo à luz do texto bíblico por que ele ama tanto aquilo que ele está amando. Ou o que faz com que ele não ame ao Senhor de todo o teu coração. Nós vivemos uma geração que sabe demais e ama de menos. Continuamos amando as mesmas coisas, mas agora com uma ideia diferente. Ou seja, vivemos uma. Você, como pregador, tem sim que trazer novas informações essas que desafiar os afetos, os afetos, os desejos, as emoções dos seus ouvintes. Portanto, eu disse anteriormente, né? A aplicação é tanto inspiração quanto transpiração. Existe o aspecto divino que vai te iluminar, mas também existe o aspecto humano, é a sua dedicação. Em outras palavras, é vida que vem do Espírito, comunicada ao ouvinte mediante longa e penosa reflexão sobre o texto e a situação contemporânea. Ou seja, é o desgaste que você vai ter que ter, para a glória de Deus. Nossa, eu entendi o que
Paulo disse aqui, eu queria dizer aos seus primeiros ouvintes. Ok. Como é que eu transponho isso para os meus ouvintes? Tendo em consideração que cada igreja está inserida num contexto diferente. Seja ele econômico, cultural, social. Eu tenho que levar em consideração isso. Eu não vou aplicar o mesmo texto da mesma forma em igrejas diferentes. Eu tenho que levar em consideração isso. Vou trabalhar isso mais na terceira aula. A gente vai dedicar-se exaustivamente à aplicação, que é um tema que eu gosto bastante. Mas você precisa ter isso em mente. Ah, outras palavras, isso não acontece passivamente, mas como se fossem meros instrumentos mecânicos. Não, a gente vai ter que suar para isso. Pelo contrário, a aplicação requer muito esforço, muita dedicação, muita reflexão, muita leitura. Queridos, eu queria deixar aqui, né, uma dica de leitura, um livreto muito pequenininho, mas eu trabalho aqui nesse livro não só a legitimidade, por quê? Porque algumas pessoas dizem que nós não podemos aplicar o texto, uma vez que isso seria usurpar o papel do Espírito. E aí eu faço uma breve análise histórica, desde os reformadores, até mesmo lá na patrística, né? E venho mostrando a legitimidade de se aplicar. E aí eu passo para a importância e para a relevância da aplicação no contexto da igreja. Tá? Eu não trabalho método, trabalho pelo menos essa questão da importância, legitimidade e relevância, tá bom? Um livro que vai trabalhar de uma forma bem exaustiva, né? Pelo menos os mecanismos possíveis para que você, ao confeccionar, desenvolva a aplicação, é este livro aqui do Daniel Doriani, né? Chamado A Verdade na Prática. Excelente livro, excelente livro. Bom, queridos, próxima aula então, nós vamos falar sobre a aplicação, né? Vamos gastar tempo aqui na aplicação. Nós vamos falar sobre legitimidade e natureza. Bom, espero que nos vemos em a terceira aula. Deus te abençoe.